Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Vou pedir para que você se assente por alguns minutos, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Amados, olha, para mim é não só uma honra, né, poder estar pregando aqui na Assembleia de Deus de Vila Pina, Ministério de Madureira, mas como também talvez seja um dia depois do nascimento do meu filho, o mais marcante da minha vida, porque não foi só aqui que eu encontrei a Cristo, e de uma forma impressionante também, num dia de mocidade, era uma festividade de mocidade. Quem estava pregando na feita era o pastor Tiago Rufino. Eu ainda estava cruzando a adolescência para a juventude, e o hino da mocidade foi Deus dos Deuses, da Lauriette, e eu me converti, encontrei a Cristo, a graça de Cristo me atraiu naquele dia, e a partir daquele momento eu passei a frequentar de forma imediata os cultos de ensino, que era ministrado pelo pastor Antônio Larentes, e foi meu primeiro contato com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus, né? O talento familiar é mais voltado para a música, mas a partir do momento que comecei a ouvir o pastor Antônio Larentes, eu fiquei encantado com a palavra de Deus, e não só os meus primeiros contatos, eu tinha até pouco tempo atrás uma apostila, enquanto o pastor Antônio Larentes estava ensinando sobre arrebatamento, e foi o primeiro tema que eu vi parúzia, primeira vinda de Cristo, foi tudo aqui, e também cursei durante algum tempo teologia aqui também, no Ministério de Madureira. Então toda a minha vida se formou aqui, e também um momento muito difícil que eu passei, porque eu acabei um testemunho longo, morando nas ruas, mas ainda crente em Deus, e eu dormia na praça, aqui do outro lado da rua, e vinha para os cultos. Só tinha um terno de risca de giz, então eu vinha para o culto com muita alegria, sempre nas terças-feiras, era o culto que eu mais gostava de vir, de ouvir a palavra de Deus, e depois retornava para dormir nas ruas. E também foi aqui que eu, já na rua, sem muita esperança de vida, ganhei uma bolsa de estudos de um pastor que pregava aqui. Hoje ele estaria comigo, mas ele não veio, teve que resolver alguns assuntos ministeriais, que foi o pastor Isaac, num culto dirigido pelo pastor Hélio. Às segundas-feiras, eu estava aqui e louvei um hino. O pastor Hélio me deu uma oportunidade para cantar um hino. Eu cantei um hino, e o pastor Isaac diz: Deus tem uma chamada com você, e vou te levar para que você seja formado como obreiro. Eu disse para ele assim, na palavra de Deus, né? Eu disse para ele assim, mas não sabia, não tinha nem onde morar. Fiquei constrangido. Ele me deu uma bolsa de estudos, dormia no chão da faculdade, e a partir dali minha vida com Cristo e minha caminhada com Cristo foi se aperfeiçoando. Para mim poder estar aqui também numa festa de mocidade, nos 50 anos desta mocidade, para mim é um dia mais marcante depois do nascimento do meu filho, pela reviravolta que Deus fez na minha vida. Então sou muito grato a Deus por esta igreja, pelo pastor Antônio Larentes, e que roga a Deus que Deus continue dando saúde e graça, para que o Senhor continue fazendo com que Cristo seja glorificado como já tem sido glorificado. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amados, eu quero também agradecer ao pastor Carlos Larentes, que é o líder da Almade Caval. Muito obrigado por ter permitido a minha vinda também. Ao pastor Ricardo Larentes e à irmã Victória, que me fez o primeiro contato lá no começo do ano, tá? Deus seja louvado, muito obrigado por ter me lembrado de mim. Ao evangelista Henrique e ao presbítero Ivan, que me deslocaram, foram me buscar, me trouxeram para cá, e são bênção de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Amados, antes que eu pregue, eu preciso fazer aqui, com permissão do pastor, uma apresentação. Amados, eu tenho um amigo de muitos anos, é um jovem também, que é o irmão Gabriel. Ele também é da Assembleia de Deus, e ele tem um grande e-commerce, né? Ele trabalha com ternos, né? Com roupa, que a gente chama roupa social, vendendo na internet, e já tem loja física também, da HAD Store. Esse blazer mesmo que eu estou usando, vem da HAD. Você vê que o blazer é muito bonito, o modelo é muito mais, diga-se de passagem. Mas um blazer belíssimo. Você tem blazer, você tem gravata, você tem camisas, ternos extraordinários, e é do nosso meio cristão. Então você que está querendo presentear o seu pai, namorado,
esposo. Está chegando aí o Natal, você vai lá no e-commerce @gaadstore no Instagram, você pode fazer o seu pedido por lá ou visitar a loja física, né? No final do culto, você trouxe os panfletos, ele vai distribuir para você e você vai visitar, irmãos, o preço também é sensacional, estou falando de fato, você vai tirar as suas dúvidas, você vai ver que eu estou falando a verdade e você vai poder abençoar, presentear alguém também. Então, no final do culto, o Gabriel vai distribuir para você um panfleto e você acessa lá, Gaad Store, e o varão já vai, né, orando pela esposa, para a esposa liberar a vitória, ok? Por favor, faça como o pastor Antônio Larentes ensina. Se ele ensina que os irmãos podem ler o texto assentados, os irmãos permaneçam. Se os irmãos têm que ler o texto em pé, faça como o pastor ensina. Se de pés ou assentados, leamos o texto sagrado na Epístola aos Romanos, por favor. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra comigo na Epístola aos Romanos. Se o pastor ensina em pé, por favor, em respeito ao ensino pastoral, os que podem, todos devem, precisam ficar em pé, tá bom? Epístola aos Romanos, capítulo de número 1, tá? Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Está escrito assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porquanto não me envergonho do Evangelho. Seria pedir muito se você pudesse dizer para dois crentes: você tem vergonha de ser crente? Pode tomar seu assento. Pode tomar seu assento. Amados, as epístolas pastorais, ou também as paulinas, né? Não podemos chamar só de pastorais, alguns chamam de católicas, existem muitas divisões, mas sejam elas paulinas, ou as católicas, ou as gerais, seja a nomenclatura que você adote, são epístolas que tratam de assuntos históricos, o que significa que não podemos encará-las como proféticas. É óbvio que não podemos esquivar do fato que existam nuances proféticas contidas nesses textos sagrados, como por exemplo quando Paulo usa o termo nos últimos dias, e aí já abre um precedente escatológico sobre o que aconteceria nesses últimos dias, homens que buscariam ouvir aquilo que traz comichão aos ouvidos, e assim sucessivamente. O fato de haver nuances proféticas não faz as cartas serem tidas ou encaradas como proféticas. São textos históricos. A preocupação apostólica, ou os escritores, estavam voltadas para a igreja do primeiro século, quer seja no contexto ético, moral ou doutrinário. E, obviamente, esse corpo doutrinário, que mais tarde passará a se chamar de dogma, ou que nós usamos, chamamos de confissão de fé, são verdades, e verdades não se deterioram. Tirando isto, muito do que está escrito é voltado para aquele contexto, principalmente quando você lê os textos de Paulo. Paulo, ele usa o nome da epístola, segundo a qual ele está dirigindo, e tratará de forma específica de cada uma dessas igrejas. Não significa que o fato de Paulo ser um pouco mais específico do que Pedro, por exemplo, que na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo de número 1, cita várias comunidades das províncias romanas, e ali os cristãos estavam praticamente vivendo a mesma situação, e não é tão específica quanto Paulo, que escreve para Roma, Corinto, Filipos, Tessalônica, e assim sucessivamente. Há um momento em que Paulo pede que as cartas sejam trocadas entre determinadas comunidades cristãs e os santos sejam edificados. Mas, a primeiro modo, Paulo, ele é mais direto ou específico. Bom, toda carta ela é importante, não só para nós entendermos a visão apostólica, quer seja do que estava acontecendo, desenvolvimento das igrejas do primeiro século ou primitiva, também o corpo doutrinário da igreja, e assim sucessivamente. São cartas que parecem não envelhecer no seu sentido, são dotadas de verdade, mas a sensação que temos é que essas cartas foram escritas neste momento, elas parecem nunca estarem fora de contexto. Dentre isto, na carta você tem vários conteúdos, como eu acabei de escrever aos irmãos. Só que esse texto que lemos, no capítulo 1, versículo 16, é um texto
que aparentemente não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque, se os irmãos se atentarem, trata-se de uma justificativa paulina. E nessa justificativa, Paulo está dizendo: olha, igreja de Roma, saibam que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não faz sentido um apóstolo dizer tal coisa. Por que não faz sentido? Porque a vergonha é um sentimento que anda de mãos dadas com a omissão. Todo tímido tende a se esconder, e a vida de Paulo manifesta por si só o seu amor a Cristo. O mesmo disse: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Minha vida é um livro, uma carta aberta a todos. De fato, a vida de Paulo manifesta por si, sem ele ter a necessidade de abrir a boca, que ele ama a Cristo e que ele vive o Evangelho. E outra, os textos que você lê, tanto acima, os versículos acima, como a continuidade do texto, não dá a ideia clara de que justificativa Paulo está tratando, ou de que vergonha possível é essa. Por que ele diz isto? Se não parece coerente pelo andar da sua vida, por que ele cita essa expressão? Qual é a necessidade? Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Não aparece versículos acima, não aparece versículos abaixo. E o que nós devemos fazer, como bons leitores da Bíblia Sagrada, é tentarmos levantarmos uma investigação, a fim de acharmos um caminho coerente acerca desse versículo. Bom, existe muita discussão sobre o que está acontecendo para Paulo estar tratando dessa justificativa. Mas a que me parece mais clara é a seguinte: a Judéia, em determinado momento, não fazia parte do Império Romano. Existia um trato que nós podemos encará-lo como político, de um relacionamento de Roma com a Judéia, no período do governo dos sacerdotes asmoneus. Depois desse período, Roma decide agregar a Judéia ao Império Romano. E uma vez agregando a Judéia ao Império Romano, foi aberta a possibilidade dos judeus que estavam na Judéia passarem, caso quisessem, a morar no seio do Império. Quando essa oportunidade aparece, houve uma migração maciça de aproximadamente 40 mil a cerca de 60 mil pessoas. Nós podemos arredondar aí, 50 mil pessoas saem da Judéia e se deslocam para Roma. Esse relacionamento entre judeus e romanos gera o que nós chamamos de proselitismo, porque a fé judaica era permitida no Império. Diante de todos que tinham que prestar culto ao imperador, os judeus pagavam um certo tributo, se esquivavam disto, e os romanos permitiam a fé judaica se espalhar no Império. Esse proselitismo, ou seja, pessoas que converteram-se ao judaísmo, trouxe uma mulher por nome de Fúvia, isto lá por ano 19 depois de Cristo, no governo de Tibério. Tibério era o imperador. E nessa conversão de Fúvia, a Fúvia não era uma mulher comum em Roma, era uma mulher riquíssima. E havia se convertido e estava com certeza com seu coração ardendo acerca das coisas de Deus. 4 indivíduos, a qual a história não nos revela um nome, procuraram Fúvia e pediram para Fúvia uma quantia de oferta para ser destinada ao templo que nós chamamos de Templo de Herodes. Fúvia não pensa 2 vezes, ela dá essa oferta a esses 4 indivíduos. A oferta é expressiva, mas a oferta não chega, entre aspas, no gasofilácio, para que você entenda. A história diz que esses 4 indivíduos dividiram a oferta de Fúvia em 4 partes e embolsaram a oferta de Fúvia, lesando a sua fé ou a sua bondade com as coisas de Deus. Quando Fúvia fica sabendo que a sua oferta não chegou no destino correto, ela decide dar queixa desses 4 indivíduos, mas não no Sinédrio, direto com o imperador. O imperador baixa um decreto. Esse decreto não determina a punição dos 4 indivíduos, da qual até então a história não revela o nome, ou eu não li alguma coisa sobre o nome deles. Não sei o nome deles, mas eu sei que Tibério não pune os 4. Ele decide punir 50 mil judeus, decretando a expulsão deles de Roma. Então, pelo erro de 4, 50 mil pagaram preço. Como era ser judeu em Roma? Depois do escândalo, desse grande escândalo, ladrão de oferta. Olha lá vai o ladrão de oferta. O que você está indo fazer? Vou para a igreja. Fazer o quê? Adorar a Deus. Não esquece do dinheiro, hein? Ladrão de oferta. Igreja serve para roubar a inocência ou a bondade das pessoas. Ladrão de oferta,
bobo que dá dinheiro para a igreja, ladrão de oferta, bobo que dá dinheiro para a igreja. Você diz, espera aí, Carlos, nós somos uma igreja instruída. O que tem a ver Tibério com o escrito de Paulo? As epístolas aos Romanos é no tempo de Cláudio, não tem nada a ver com Tibério. Pois bem, e quando Tibério morre, os judeus voltam de forma maciça para lá, mas quando chegam, os cristãos estão lá também, e passa um embate teológico, e este embate passa a perturbar a paz romana, e Cláudio baixa um decreto também, decretando a expulsão daqueles que estão perturbando a paz romana. Então, nesse período, além de serem taxados de ladrão de oferta, também eram chamados de perturbador da paz pública. As pessoas querem dormir, a Assembleia de Deus de Madureira, em Vila Alpina, quer fazer culto. As pessoas querem ver TV. Se fosse um lugar aqui, uma balada, onde os jovens estivessem se esfregando, de forma promíscua, engravidando de quem não sabe o nome, e usando roupa indecente, ninguém chamaria a polícia. Mas se passar do horário, e o som invadir uma casa, chamarão a polícia, porque glória a Deus e vida de santidade parece perturbar a paz pública. Nós queremos assistir TV e vocês querem glorificar a Deus. Para que gritar desse jeito? Para que pular desse jeito? Não dá para orar para você, não dá para orar em silêncio. Deus não conhece os seus pensamentos. Vocês estão perturbando a paz pública. Não é necessário descrever aos irmãos, porque eu sei que os irmãos são muito bem instruídos, só tiro de refrescar a memória. Paulo nunca visitou a igreja de Roma, e há uma característica importante a ser considerada. A igreja de Roma não tinha as características da igreja de Corinto, estruturada, que Paulo ficou 18 meses, passou Apolo, os discípulos de Pedro, e também não era uma igreja rica, como aparenta ser a igreja de Filipos, que enviando para Afrodito uma quantia de oferta para Paulo, a qual Paulo se mostra muito alegre e feliz, não por ser lembrado pela igreja de Filipos. Era uma igreja que provavelmente os cultos eram feitos em lares, uma igreja pequena, a qual Paulo não teve a oportunidade de visitar. Logo, Paulo, contagiando muitas igrejas, não chegando em Roma, na sua epístola, no capítulo 1, ele começa a louvar a Deus pela fé dos cristãos em Roma, mas justificando porque não foi lá. Aí começa a ficar mais claro. E ele diz, olha, o fato de eu não ter ido ter com vocês, não significa que não tenho vos acompanhado. Vossa fé tem chegado até nós, e nós temos glorificado acerca do vosso testemunho. Mas não fiquem tristes, eu não fui ter convosco, não porque eu não quis ter, mas que Deus ainda não me deu esta oportunidade. Mas não devo só a vocês, devo a bárbaros, devo a gregos e etc. Contudo, para que não pare dúvida de alguém pensar que eu não fui em Roma, porque tenho vergonha de ser taxado de ladrão de oferta, ou bobo que dá dinheiro para a igreja, porque não fui para Roma, porque tenho vergonha de ser chamado de maluco, que pula, roda, glorifique, grita, fiquem sabendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados, eu faço mais uma ressalva. Perceba que Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha, porque sei o que o Evangelho é. Percebeu? Só que ele sintetiza o poder do Evangelho. Eu pergunto e gostaria muito que você me respondesse. O poder do Evangelho, o Evangelho tem poder para dar casa, sim ou não? O que é uma casa para Deus? Não é nada. O poder do Evangelho tem poder de tirar uma pessoa da rua, como me tirou, e colocar ela num lugar melhor, sim ou não? O poder do Evangelho, o Evangelho tem poder para fazer as pessoas prosperarem, sim ou não? Mas Paulo não está dizendo nessas características. Paulo está dizendo assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho me deu um carro. Ele disse, se eu trabalhar eu compro um. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho me deu uma casa. Eu posso financiar uma. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho me deu o que calçar. Ele disse, se eu me esforçar eu também me calço. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho me deu estabilidade. Se eu estudar, me formar, me dedicar, eu alcanço a estabilidade. O Evangelho é mais do que concessionária. O Evangelho é mais do que roupa. O Evangelho é mais do que comida ou bebida. Alguém está compreendendo e já está dando glória a Deus? O Evangelho é muito mais do que uma casa própria. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bom, está praticamente explicado. Explicado em que sentido? Eu não tenho vergonha porque sei o que é. Se não sei o que é, eu acabo me envergonhando. Não tenho vergonha porque sei o que é. Se não sei o que é, eu acabo me envergonhando. A psicologia torna-se uma ciência com base no behaviorismo.
Então o behaviorismo é que faz ou atesta a psicologia como algo científico. Aí nasce a expressão popular, somos produtos do meio que vivemos. Está errada, é equívoca essa expressão. A expressão poderia ser dita, somos influenciados pelo meio, mas isso não se totaliza, completamente influenciáveis. Nós temos também um teórico chamado de Skinner, e mais para frente a psicologia cognitiva. Cognição é compreensão, percepção e etc. Ou seja, é difícil você mudar a mente de uma pessoa que sabe quem é. Quanto menos eu sei o que sou, mais influenciado eu tento a ser. Mas se eu sei o que quero, onde quero chegar e para quem estou vivendo, dificilmente alguém vai me influenciar. Bom, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos irmãos, esta noite nós temos dois tipos de jovens aqui: os que têm vergonha e os que não se envergonham. Como aqui os que se envergonham? Tem alguns que estão aqui não porque sabem o que o evangelho é, estão aqui porque papai mandou, porque mamãe obrigou a vir, e para não arrumar contenda, pegaram a Bíblia, nem Bíblia, porque tem vergonha de carregar, colocaram no celular e vieram para a igreja. Outros estão aqui porque acabou de maratonar a série do Netflix e não tem mais o que assistir na TV. Outros, o pai disse, se você não for para o Mar de Cavalo, você não vai jogar PS4 e não vai ganhar o PS5 no Natal. Aí essa criança de 25 anos disse, pô pai, não quero ir para a igreja, e veio aqui emburrado. Outros estão aqui porque a namorada está aqui, porque o namorado está aqui, mas não sabe o que o evangelho é. Tanto não sabe o que o evangelho é, que quando ela ganha uma flor que fede e murcha, de um garoto cheio de espinha, que ela não sabe que vai casar, ela posta foto, ela salta, ela chora, ela pula, se alegra e testemunha o mês inteiro com uma bendita flor que ele nem comprou, pegou no quintal de alguém. Tem jovens aqui que pulam e festejam porque andam com o iPhone. Ele sabe o que é iPhone, ele sabe o que é o Corinthians, ele sabe o que é o São Paulo, ele sabe o que é o Palmeiras, ele sabe o que é a seleção brasileira, ele sabe o que é ter um carro, ele sabe o que é vestir bem, mas quando chega aqui, dar glória a Deus é constrangimento, dar aleluia não tem motivação, levantar os braços está com preguiça. Mas eu já notei que tem pelo menos 30 jovens aqui esta noite, que sabem o que é um bom carro, que querem uma boa faculdade, que querem viajar o país, que andam bem arrumados, que se vestem muito bem, que namoram, são noivos e irão casar, mas quando deu 18 horas desta data, não vieram intimidados. Olha aí, já chegaram aqui, não vieram envergonhados, não vieram abatidos, mas chegaram saltando e glorificando a Deus. E sabe o que me intriga? O grito de alegria está casado com a satisfação de prazer. Grito de alegria está casado com a satisfação de prazer. É por isso que tem jovem que não levanta o braço, ele tem prazer em ver um pedaço de couro beijando uma rede, mas não tem prazer de levantar as mãos aqui, e ainda pergunta, está gritando por quê? Não estou vendo o anjo descendo, não estou vendo o tapete de fogo, não estou vendo o cura acontecendo, por que você glorifica? Aí você responde, porque o meu Deus é maior do que dipirona, é maior do que quimioterapia, é maior do que carro zero, é maior do que casa própria. O que é que você está vendo? Eu não preciso ver, eu entendi. Entendeu o quê? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para toda que todo quem está recebendo isto, levante a tua mão mais alto que você puder. Não baixe a sua mão, levante a sua mão. Não baixe, meu Deus do céu, não baixe a sua mão, mantenha a sua mão erguida, que eu quero profetizar, sem medo de errar, que a partir desta noite, e queira o nosso Deus que não passe desta noite com dinheiro, sem dinheiro, com muitos amigos ou poucos amigos, muitos seguidores ou sem seguidores, na faculdade ou fora dela, ninguém roubará da Mar de Cavalo o prazer e o gozo na alma de exaltar e aquele que viveu e sofreu no madeiro para nos salvar. Só quem não tem vergonha de Jesus, um minuto de glória se você não tem vergonha do evangelho. Não pode
pare de adorar, não pare de glorificar. Meu Jesus, do meu lado esquerdo uma mocidade que não tem vergonha de Jesus. Do meu lado, canto, revasse, cantarai, me canta. Do meu lado direito tem um povo que não se envergonha de Jesus. Ei, diabo, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Só os que não têm vergonha. Alguém está sentindo a presença daquele que tem as mãos furadas? Alguém está sentindo a presença daquele que morreu para te salvar? Se essa pessoa que está do teu lado tem vergonha de levantar a mão, diga para ela: você veio para o trabalho errado. Disfarce e vai para a cantina, é um ambiente de quem não tem vergonha do madeiro. Ora, nosso irmão trouxe um texto extraordinário em Marcos capítulo 8. E o texto de Marcos de capítulo 8, eu não citaria, mas eu vou, como Deus não tem duas bocas, não é verdade? Você vê que o culto todo está encaminhando para o mesmo propósito. Em Marcos capítulo 8 nós temos 5 perícopes. Chamamos de perícopes o grupos de versículos que relacionam o mesmo assunto. A minha Bíblia tem tradução sem essas perícopes, então o escritor dividiu elas em porções com epígrafes, para tornar mais fácil a leitura de quem não tem muito tempo hábil para se dedicar ao estudo da Bíblia Sagrada, e aí dividir ou separar os textos. Então você tem 5 perícopes. Primeiro, a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães você tem o fermento dos fariseus. Depois do fermento dos fariseus você tem a cura de um cego. Depois você tem a questão da confissão de Pedro. E por último, o dever de levar a cruz. Eu acho que, não sei se minha memória falhou, é correto isto? Tirando o dever de levar a cruz, você tem ali um ato contínuo. Por mais que são várias perícopes, é o mesmo acontecimento. Lembrando que nós devemos levar em consideração o propósito do Evangelho de Marcos. Ainda que nós aprendamos na tipologia que cada evangelho demonstra um perfil de Cristo distinto, e está perfeito. Marcos, as pessoas acentuam ali o caráter de Cristo como servo, isto está muito bem proposto. Mas os mais especialistas nesse texto de Marcos, os que se formaram doutores estudando Marcos, aponta que o tema mais claro seria o capítulo 1, versículo 1. Esse é o princípio do evangelho, esse evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, a intenção de Marcos é revelar ao longo do evangelho quem Cristo é. Alguém me ouve ainda? Diga amém, por favor. Se a intenção de Marcos é revelar quem Cristo é, o início do pensamento de Marcos parece um pouco confuso, porque nós adjetivamos este evangelho de evangelho da ação. Diferente dos seus outros 2 companheiros, que nós chamamos de evangelhos semelhantes, Marcos, Mateus e Lucas, sabemos que Marcos é o evangelho mais antigo datado até hoje, o que provavelmente faz os seus outros 2 companheiros escreverem um evangelho pautado no dele, por isso evangelhos semelhantes. E Marcos, desses 2 evangelhos, ele é o que tem a introdução mais curta. No capítulo 1, logo nos primeiros versículos, Cristo já está operando. Então não tem uma introdução longa como tem Mateus e como tem Lucas. Cristo já opera logo no capítulo 1. Então é o evangelho da ação. Então ele vem agindo desde o capítulo 1 até o capítulo 8. No capítulo 8, Marcos desliga o interruptor da ação e liga o interruptor de quem Cristo é. Porque Cristo não é só poder. Ele desliga o interruptor, dá um freio no evangelho dele e liga outro. E quando ele liga outro, o que está acontecendo? Jesus vai para um lugar deserto, a multidão segue ele sem ele convidar.
Vai ficando tarde, ele deseja alimentar o povo. Diz assim, ó, tem alguma coisa aí? Tal, ele multiplica. Da primeira vez, a multiplicação, sobram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, sobram 7 cestos cheios. No capítulo 8, são 7 cestos cheios. Quantos cestos? 7, ok? Cheios. Depois que ele multiplica os pães, um grupo de fariseus dá encontro com ele, na segunda perícope, e diz assim para ele: se tu és o Filho de Deus, nos dá um sinal. Olha a mente de fariseu. Este sinal dos céus não é um milagre, porque o milagre na cabeça de fariseu não atesta Cristo como Senhor. Eles poderiam dizer: o fato de você multiplicar pães não te faz o Messias, porque eu conheço profeta que multiplicou farinha. O fato de você parar a tempestade ou governar a natureza não te faz ser o Messias, porque eu conheço o profeta que diz, segundo a minha palavra, não vai chover, não caiu uma gota d'água. O fato de você ressuscitar morto, eu conheço o profeta que nem orou. A sua cova estando aberta e os ossos expostos, um guerreiro caindo na cova, tocando no osso do profeta, voltou à vida, nos ossos. Agora, se você quer que confessemos quem tu és, dá um sinal. Aí Cristo olha para os fariseus e diz assim: não, nem a vocês, nem a essa geração. Ou vocês acreditam no que eu sou, ou vocês só convencem-se naquilo que eu faço. Ele pega os discípulos, vão embora. Quando ele vai embora, ele entra num barco, se dirige para uma região, e os discípulos estão com ele sem saber quem ele é. E quando eu não tenho capacidade cognitiva para saber quem ele é, eu não sirvo ele direito. Olha o que Jesus diz: acautelai-vos. Com que, Jesus? Com o fermento dos fariseus. Ele não falou mais nada. Aí diz a Bíblia que na reunião do barco, uns diziam para os outros: e ele está falando do pão. Jesus não falou de pão nenhum. Eles estão se acusando. Porque diz a Bíblia que eles entram no barco levando nem um pão. Isto é impossível, porque no Oriente, como são muito peregrinos e nômades, ninguém viaja sem comida. Sobra 7 cestos cheios. Eles não levam um pão, eles ficaram fermentados com os fariseus. E o que é fermento? É uma massa podre e velha que você pega um pedaço e coloca na nova. Então Jesus está dizendo: cuidado, hein? Se você andar com quem tem a vida podre, pode contagiar a sua cabeça. Eles não sabem quem Cristo é. Então ele olha para os discípulos e diz assim para eles: da primeira vez, quantos pães eu multipliquei? Todo mundo: 12. E da segunda? 7. Ele diz: e vocês ainda não acreditam? Está na hora de tirar o podre da cabeça para mostrar quem eu sou para vocês. Aí ele pega na mão dos discípulos, leva para Cesareia de Filipe. E chegando em Cesareia de Filipe, irmão, Cesareia de Filipe, ela tem um histórico de paganismo desde o tempo dos povos semitas, passando pelos gregos, romanos, etc. Tanto que nesse período de Cesareia de Filipe, você tem um templo de mármore enorme, erguido em Cesareia de Filipe, com vários deuses romanos. E na fé romana, o panteão romano, ele é panteão e sincretismo. Eu vou explicar para que você entenda. Na fé romana você tem deuses romanos, gregos, asiáticos e até africanos. Na fé romana eles mudavam o nome, e nesse panteão cada deus trabalha com um poder específico. Quando eu quero alegria, tem um deus da alegria. Quando eu quero agricultura, eu vou no deus da agricultura. Quando eu quero a cura, eu vou no deus da cura. Quando eu quero a bênção, eu vou no deus da bênção. Então cada deus trabalha segundo o poder, e o relacionamento parte por interesse. Então Cristo provavelmente olha para aquele templo com vários deuses, olha para os discípulos e diz: o que diz aí o bairro de Vila Alpina inteiro que eu sou? Aí um responde: olha, eu vi no zap aqui agora, e no zap você está como aquele que abre porta. Outro diz: você está atrasado, porque acabaram de twintar que você é aquele que dá carro. Olha, está atrasado, porque eu vi aqui na história do Instagram, e está bombando a hashtag só dá uma coisa. Dá o quê? Que você é aquele que cura. E naquela discussão ele diz: tudo bem, Vila Alpina toda não me serve, agora aí vocês que andam comigo, vocês que comem do meu corpo, vocês que tomam do meu sangue, vocês que estão mais perto de mim, quem eu sou para vocês? Paradoxo, silêncio ensurdecedor. Tiago olha e diz assim: vai, João. Eu disse: eu? Vai tu, Natanael. Ele disse: eu? Não foi para mim que ele perguntou, não vi citar meu nome. Vai tu. Um vai jogando para o outro. Daqui a pouco só uma mão levanta. De 12, uma só. De 12, uma só. Talvez a mais improvável. Pedro levanta o dedo e diz: eu sei quem tu és. Quem que eu sou, Pedro? Você cura, mas não é só cura. Você abre porta, mas não é só chave.
Quem eu sou, Pedro? Tu és o Filho do Deus vivo, é o Cristo. Aí Jesus disse: você disse isto não porque você fez teologia, ou porque fala hebraico, ou porque fala grego, mas o meu Pai te revelou isto. Ou seja, os que estão perto do Pai sabem quem Ele é, mas os que estão distantes, os que nunca dobram o joelho, os que só ficam no zap, os que só ficam conversando, não sabem quem Ele é. Eu tenho um amigo aqui de Vila Alpina, amigo de muitos anos, nós dois estudamos teologia junto. Ele caiu para apologética e eu caí para hermenêutica. Eu amo hermenêutica e ele é exegese. Olha, eu nunca vi alguém conhecer tanto de defesa da fé como o Fernando. É assustador. Só que ele foi para uma igreja monergista, calvinista, virou calvinista e eu arminiano. Aí ele disse assim para mim: Carlos, e você é um pentecostal que eu gosto de ouvir. Eu queria muito ir na tua igreja, só que a sua igreja faz muito barulho. Eu disse: opa. Peraí, rapaz. Quem faz barulho é time de futebol. Quem faz barulho é carnaval. Igreja não faz barulho. Igreja exalta, glorifica ao nome do Senhor. Aí ele disse assim para mim: mas precisa de barulho? Eu disse para ele: você é fiscal de adorador? Com todo respeito, estava pregando na convenção baiana para os pastores, 1000 e tantos pastores presidentes. Eu disse para eles: Davi foi pastor da Assembleia de Deus. Ele disse assim: ô Carlos, toma cuidado. Foi a Assembleia de Deus, Ministério Caverna de Adulão. O povo pentecostal, irmão, aqui só entra amargurado, devedor. Entra ou não entra? Depressivo, é viciado, a gente que vive na prostituição. Aqui só entra coisa ruim. Imagina uma pessoa que viveu 15 anos entupindo o nariz de farinha. Imagina um jovem que nasceu sem pai e sem mãe e abraçou o tráfico para poder sobreviver. Quando ele entra aqui e recebe Jesus, não dá para ele ficar calado, não dá para ele ficar emudecido. Alguém está comigo e já está glorificando. Não dá para ele ficar com o braço para baixo. Olha, vou dizer o que disse no Bom Samaritano: se você gosta de comer a palavra de Deus com garfo, faca, paninho aqui, fique à vontade. Mas o pentecostal entende esta frase: só é digno do doce quem um dia provou do amargo. Só é digno do doce quem um dia, olha aí, alguém está glorificando, só quem sabe o que é a salvação. Isso aqui não é um congresso de jovem não, você está muito triste. Só quem não tem vergonha de Jesus, dá um pulo dessa cadeira, uma rachada de glória. Tome seu assento para eu concluir. Salomão tem provérbios. É difícil falar qual o provérbio melhor de Salomão, mas tem um extraordinário que ele diz assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então gabar-se-á. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então gabar-se-á. O que Salomão está dizendo? Como é um congresso jovem, eu vou aqui ser bem direto. Olha, eu me considero um nerd, ok? Mas eu não entendo nada de celular. Confesso para você, eu comprei esse celular aqui porque minha família me pressionou a comprar por causa do ministério. Eu acho isso aqui um absurdo, um negócio desse custar o que custa. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é feito para falar, isso aqui não é feito para arrancar meu rins. Okay? Não é possível. Espero morrer com isso aqui. Não vale. O preço disso aqui eu quase vou para a Disney, vou para a Europa. Não é loucura. Ok? Aí eu ganhei, suponhamos que acaba o culto, e eu ganhei isso aqui de vocês. Aí eu não sei quanto custa. Irmão, eu realmente estou falando sério. Eu não sei se isso aqui vale o que vale. Ok? Não sei mesmo. Aí eu recebo, falo assim: gostei muito, mas eu preciso do dinheiro. Eu tenho um celular aqui que é um pouco mais antigo, vocês me deram aqui, não fica chateado se eu vender, porque eu preciso muito de dinheiro. Não, irmão, pode vender, faz o que você achar melhor. Aí eu anuncio na internet e digo: olha, vale X. Olha aí, sei lá, 5 mil reais. É o preço que eu estou vendendo, mas eu não sei nem o que é.
O comprador vê aquilo e diz, e liga: Carlos, está com o aparelho ainda aí? Estou sim. Quanto você está pedindo? 5.000. É o seu propósito? É o que vale. É o que me disseram que vale. Posso ir aí ver o aparelho? Claro, lá vem o comprador. Como é que ele vem? Nada vale. Nada vale. Nada vale. Ele começa a arrumar defeito onde não tem. Ó, tá faltando isso aqui. Olha, olha, a capinha aqui já rachou. Olha, tem um risquinho aqui. Olha, deixa eu ver como é que tá. Aí ele começa a falar de forma técnica e eu não conheço o que eu tenho. Vale muito, mas eu não sei quanto que vale. Aí ele diz, quanto que é? Eu digo 5. Ele diz, não vale 5, vale 3. Mas como eu gosto de você, eu te dou 4.000. Eu digo, não, vale 5. Ele diz, não vale 5. Se você não vender para mim, quem vier após mim vai te dar 3. Aí ele abre a maleta, 4.000 espécies. Ele diz, é pegar ou largar. Aí eu não sei quanto que tenho na vida. Sei. Aí eu pego e falo, é melhor 4.000 na mão do que 5.000 voando. Aí ele vira as costas e começa a se gabar. Enganei mais um, que baixou o nível de algo que tinha um valor muito mais alto. Isaac teve 2 filhos. O primeiro filho, Esaú. O segundo filho, Jacó. Essa ideia de que primogenitura, não, é que o primogênito é formado primeiro. Não tem conversa, irmão. Primogenitura é para quem sai. Nasceu é primogênito. O que vale é sair. Saiu é primogênito. Primogênito é Esaú. Primogenitura, irmão, basicamente é liderança familiar. Na morte do pai ele assume a tribo. Liderança financeira, dupla porção daquilo que os irmãos recebem. E também liderança espiritual. Porque até Levítico, o próprio Deus diz assim, ó. Claro que isso tem suas exceções, mas Deus diz para Moisés, a partir de agora, não tomarei mais os primogênitos de Israel, porque os levitas são meus. Então dá a sensação de um contato espiritual, ou uma tendência de ser mais espiritual. O que é primogenitura? É um projeto feito para não dar errado. Cabeça espiritual, cabeça familiar e cabeça financeira. E isto não tem preço, é Deus quem dá. Só que diz a Bíblia que Esaú é perito na caça. Perito não é quem sabe, é quem conhece muito. Engraçado que Esaú é vermelho, a terra é vermelha e ele entende as coisas da terra. Quem é Esaú? Você conversa com ele no final do culto, ele sabe qual filme que vai lançar, qual perfume que é top, ele entende qual é de tênis ele arrebenta, ele sabe o que é de telefone, ele vira do avesso, ele conhece de tudo. Na terra ele é perito. Se você conversar com ela, ela entende cabelo, ela sabe o que passa. Não tem um fio para cima. Como é que chama quando o fio está para cima? Como é que chama quando o fio está para cima? Frizz. Acho que acertei. Frizz. Ela entende cabelo. Ela passa o cabelo, ela mete o ferro. Olha, é impressionante. Mas se mandar a Bíblia em sofonias, ela acha que nem existe. Ela acha que é uma pegadinha. Entendeu? Se perguntar para ela quem é Abraão, ela acha que é o dono da padaria ali da esquina. Não conhece das coisas de cima. Tem algo que não tem preço, inestimável na vida, mas não sabe o quanto custa, porque só pensa nas coisas de baixo. Só que tem um comprador, de olho no que ele tem. Eu faço a seguinte pergunta: como é que se compra aquilo que não tem etiqueta de preço? Como é que eu vou negociar um projeto de vida? Como é que eu negocio salvação? Não tem preço. Então, lá vem Jacó. E o que Jacó observa? Que na casa do pai Esaú não sente fome. Só que ninguém vive nem da casa. Tem uma hora que você tem que sair para caçar. Porque quando o pastor Antônio Larente se empreitar a bênção apostólica, eu vou ter que caçar, eu vou ter que misturar com a terra. Eu vou atender telefone, eu vou bater papo, eu vou tirar foto, eu vou conversar, eu vou me alimentar, eu vou misturar com a terra. Só que quando eu saio daqui, a fome vai aparecer. E o que é fome? É o grito da carne dizendo: me satisfaça. Aqui ninguém tem a carne gritando, mas quando o culto terminar, é natural que ela grite.
a minha também grita. O que a gente tem que fazer? Sair e voltar para matar a carne aqui. Então não dá para negociar com quem não tem necessidade. Então Jacó deixa ele ir. Quando ele vem voltando, ele cozinha melhor do que Jacó, porque ele diz para a mãe: olha, não tem um guisado igual do meu irmão. Ele sabe como é que mata a fome, mas a carne está gritando tanto, mas tanto, que Jacó já está com o prato feito. Nem oferece. O cheiro já encanta. A música já encanta. A moda já encanta. A sedução já encanta. Ele diz: me dá um pouco desse guisado. Jacó diz: dou. Porém, em uma troca. Qual é a troca? Dá o que Deus te deu, que eu te dou o que você precisa. Troca salvação por 40 minutos de prazer. É agora. Bora? Um dos versículos mais tristes, na minha opinião, é esse. E Jacó, Esaú, sentou, comeu, bebeu, levantou e foi. E disse: eu aqui morrendo de fome, do que me presta a primogenitura? Não é que você não compreendeu de forma nenhuma. É eu que estou pregando mal. Olha o que ele está dizendo. Eu aqui com 18, nem pegar no microfone eu peguei, nem pretendo, a carne está gritando, e eu vou me preocupar com esse negócio de... É hoje. Eu aqui com 15, e mal canto no coral. Eu aqui com a carne gritando. Todo mundo para ganhar seguidor no Instagram tem que ser de biquíni com foto de costas. Não. Vou para dentro. Eu aqui com a carne gritando. Faculdade. Ninguém mais é virgem. Só eu. E eu sou otário. E eu sou bobo. E eu sou palhaço. Que nada. Vou para dentro. Trocou. Só que tem gente pensando que a vida acaba com 18. Nem começou. Eu estou com 33 e nem sei o que é viver ainda. Chegou uma hora que a vida precisou da promessa. E Esaú disse: pai, cadê? Ele disse: você não deu valor? Vê alguém dar uma de cavalo. Que sabia que isso aqui é coisa séria. Que sabia que o madeira é coisa séria para a vida, e disse: não negocie o que Deus tem comigo, porque eu sei o que o evangelho é. E levou embora. Aí Esaú disse assim: e eu fico como? O pai disse: não, tudo bem, vai viver no deserto. Olha, com todo respeito, púlpito é coisa séria, existe um padrão ético, mas é um culto de jovem na Assembleia de Deus, e eu sei como jovem é, então eu vou ser direto, como diz no Rio de Janeiro, vou dar-lhe o papo reto. Agora, você é otária, que não usa o corpo para ser digital influencer. Agora você é o palhaço, que namora com a menina e não passa a mão no corpo dela. Agora você é o trouxa, que não sai para tomar cachaça e não mata a faculdade que seus pais estão morrendo para pagar e para você ser alguém na vida. Agora você é a trouxa, que vem para o culto e o seu negócio é só glória a Deus. E o seu final de semana? Quando chegar na terça-feira, que a vida voltar depois do feriado, todo mundo vai dizer: eu fui não sei para onde, e peguei geral, eu passei o rodo, e você? Eu uma de cavalo, da casa para a igreja, da igreja para casa. Da casa para a igreja, da igreja para casa. Vamos ver mais uma vez a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Vamos ver quem é otário quando você tiver com a minha idade. Vamos ver quem é palhaço quando você tiver com a família. E vou dar o exemplo que sempre tenho dado. Você vai no mercado. Qual é o mercado mais próximo aqui? Carrefour? Carrefour, você vai no Carrefour, vai estar empurrando o teu carrinho, vai dar de frente com aquela moça que estudou com você, sabe? E que chamava de trouxa. Essa mesma aí, a fanqueira, a boa do pedaço, sabe? Vai olhar para você, que te chamava de santinha, de atrasada, de virgem, sabe? Vai olhar para você, ela vai estar com os 3 filhos dela. Um encostado na prateleira, espelhando o catarro, outro agarrado na mão e outro no braço. E aí você vai dizer para ela: oi fulana, lembra de mim? Eu sou aquela crente do Almar de Cavalo, da Assembleia de Deus de Madureira.
Está lembrado de mim? E ela vai dizer para você: tô lembrado, você não é aquela crentinha, não é a santinha, não é você a Bíblia? Sou sim. E aí, são seus filhos? Ela vai dizer: são meus filhos sim, são meus 3 filhos. E casou com quem? Com ninguém. Mas quem é o pai? De qual filho que você está perguntando? Agora a Assembleia não tem filho, a Assembleia não tem tribo. Você vai estar com seus 12, 30, 20 filhos. Você vai estar lá com o seu departamento infantil da Assembleia de Deus de Vila Alpina. Vão olhar para você. Vai dizer: são teus filhos? São teus filhos? Você vai dizer: são meus filhos. Ela vai dizer: você também não casou? Ela disse que não casei. O quê? Deus preparou um varão para mim. E você, moço? E você, moço? Enquanto eles estão dizendo: não, o meu negócio é violão. Fique tranquilo que o violão um dia vira banjo. Fica tranquilaço, porque beleza não sustenta casamento. Deus não tem para você uma mulher que eu tenho chamado no projeto Pensar no Rio de Janeiro, que eu estou fazendo para jovens esse ano, a mulher batata. Tudo que ela tem não é dela, na verdade você desmonta e monta ela. Sai cílio, sai unha, sai cabelo, sai tudo. Não é mulher, é que nem Jacó. Tu casa pensando que é Raquel, mas no final é Lia, não é verdade? Você só vai descobrir no outro dia, não é? Quando ela acorda. Não tem nada a ver com aquilo que você casou. Deus não tem uma mulher qualquer para você. Deus tem uma mulher que vai dobrar o joelho quando você for orar. Deus vai uma mulher que vai quando você for trabalhar. Deus tem uma mulher que vai zelar da tua vida. Porque além da salvação que a cruz te deu, ela também modifica a sua vida. Enquanto você está renunciando a carne hoje, você é o Salmo de número 1, e eu concluo agora. E o que está escrito no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu só vi uma mão ali erguida dando glória a Deus. Deixa eu te explicar quem é o ímpio. O ímpio, irmão, tem raiva das coisas santas. O ímpio tem nojo da igreja. Quem é o ímpio? Levanta essa saia, aumenta o decote. Quem é o ímpio? Bora pegar geral, teu pastor não está aqui. O ímpio só dá conselho para a carne. Mas quem sabe o que o evangelho é e não tem vergonha, é com uma lâmpada. Tem que estar no meio desse pessoal, tem que falar com esse pessoal, senão você não ganha ele. Você só não pode ser como eles são, porque a luz em nós de Cristo dissipa as trevas que estão. Vai dar glória a Deus ou você está economizando? Perfeito? Aí você diz para ele: não, a gente pode até trocar ideia, a gente pode até bater um papo, mas para mim prazer tem limite. Meu prazer não está em matar a carne, meu prazer não está num guisado, meu prazer não está numa moda, meu prazer não está em descer até o chão, meu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei eu medito de dia e de noite. Eu sei que aqui tem advogados e estudantes de direito. Tem alguém aqui que é estudante de direito ou advogado? Maravilha, já é advogado? Já é? Bacana. Então você sabe melhor do que eu que uma norma jurídica, ou chamada popularmente lei, ela não tira a liberdade, ela coloca limite para que o ser humano não se destrua, correto? Porque liberdade sem limite é destruição ou autodestruição. Então o que você está dizendo? Não é que Deus não deixa, é que tudo sem limite mata. E se eu passar da medida, posso botar em negociação aquilo que não tem preço. E quando você entende isto, você não é mais um crente, você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação certa e a folha não cai. Concluir, o milagre do Salmo não é dar fruto. Fruto todo mundo dá quando a primavera chega. O milagre é como é que essa folha não cai. Não tem outono, não tem inverno e a folha está intacta. O que o salmista está dizendo? Fruto tem estação. Beijar na boca, fica tranquilo, vai chegar a estação. Ter filhos, não precisa se apavorar, vai chegar a estação. Ter relacionamento sexual, vai chegar a estação. Agora a beleza da árvore não é o fruto, são as folhas. O que ele está dizendo é, além de você ter a salvação, se você sabe quem ele é, o Espírito Santo não vai deixar a beleza do Evangelho sair da sua. Quantos recebem esta palavra e não tem vergonha? Se coloque em pé glorificando a Jesus comigo, se você pode. Já que não pede, pegar um no outro, a cotovela esse crente, diga para ele: e aí? Vai deixar o culto terminar e vai continuar tímido? Ou você vai romper este último dia glorificando aquele que morreu para te salvar?
Estenda as mãos em direção ao altar. Não precisa levantar muito não. É só fé, tá, irmão? Não sinta-se obrigado, coagido a isso. É só fé. Estenda as suas mãos. Eu vou fazer o que eu sempre faço com os jovens. Na tua mão direita, eu quero que você pense na sua vida espiritual. Se era para estar do jeito que está, ou se era para estar muito mais profunda do que você está vivendo. Só isso. Lembra quando a tua mãe dizia: olha, quando eu soube que eu estava grávida, eu já dobrava o meu joelho entregando a sua vida a Deus. E Deus me dizia que tinha um chamado com você. E Deus está te dizendo: ainda está de pé. É só saber quem eu sou e não tem vergonha do que eu faço. Feche a sua mão direita se você puder. Na esquerda eu quero que você pense na sua vida física. O que você quer? É se formar numa faculdade? Para Deus não é nada. É dar uma casa para os seus pais? Para Deus não é nada. É mudar a história da sua família? Para Deus também não é nada. Quem tem vida espiritual abundante, Ele disse: se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Feche os seus olhos, por favor, nós vamos orar. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Amados, não existe passe de mágica na igreja. Não existe. O que existe é poder no nome de Jesus. Mas o que eu quero é que façamos todos juntos. Só isso. Quando eu contar três, você vai dizer para o jovem mais próximo a você, quando eu falar três, como você sabe quem ele é e não tem vergonha dele, você vai dizer para ele: eu vou no teu casamento. Está entendendo? Segura. Você vai dizer para ele: só porque você não tem vergonha dele e você serve ele, eu verei você se formando na faculdade. Eu verei, eu vou estar lá. Segura, olhe para cá, ainda não diga não. Você vai dizer assim para ele: ó, só porque você não se envergonha do evangelho e serve ele com honra, eu verei você pregando e as almas se rendendo a Cristo, você louvando e os demônios batendo. E meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito de... Você pode sentir esta presença? Aleluia, aleluia. Eu lembro, pastor Valente, às vezes eu cheguei a delirar de sede. Com 1,73 m eu pesei 50 quilos. Meu externo estava aparente para fora. Eu sei o que é ser jovem e eu sei o que é ter necessidades, mas eu não negociava. E quando eu chegava na igreja, Deus sempre levantava alguém e dizia: espera, não ceda, porque quando o tempo da promessa chegar, eu vou te vestir, eu vou te calçar, aleluia, eu vou te levar para pregar minha palavra de um lado para o outro ainda moço. E aquilo me dava força. E às vezes eu dormia na praça, e quem dorme na rua não dorme direito. Um frio terrível em São Paulo, eu me agasalhando, dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. E Deus dizia: não negocia, não baixa o preço. E não é que deu certo. Um negrinho feio como esse, que não tinha direito de estar aqui glorificando, fala do amor dele, viaja países afora, ganha alma. E o mesmo Deus que fez isso comigo está aqui lhe dizendo: eu farei com você também. Eu farei com você também. É hoje. Eu digo ninguém vai roubar a alegria da alma de cavalo de glorificar a Deus. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Que venham mais 50 anos, que venham mais 70 anos até Jesus voltar. Mas a alma de cavalo só vai crescer na graça, no conhecimento em Deus. Digo 2. O carnaval não vai te desviar.
O Réveillon não vai te desviar. A internet não vai te esfriar. Você não negocia a tua vida com Deus por um prato de lentilha. Meu Jesus, você não vai precisar terminar esse namoro. Você vai dizer para o namorado ou namorada: segura a tua mão, eu só caso com quem ama a Deus primeiro. Se você ama mais a Deus, você vai dar um jeito nessa mão. Você está entendendo? É trazer santidade para a tua vida. É hoje que Deus está preparado para profetizar na vida de alguém, como eu disse, em nome de Jesus. Toque o jovem, profetiza com fé na vida dele. Só porque você não negociou a sua vida com Deus e não sente vergonha dele, eu vou no teu casamento, eu vou segurar teu filho no colo, eu verei teus filhos descendo na água do batismo. Nós vamos lembrar de muitas umas de cavalo que a gente participou. Nós vamos glorificar a Deus juntos. Nós seremos um testemunho. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Oh, glória! Pois o amor não se Onde estão os que não se envergonham? nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Meu Deus! Eu quero Se derrama, se entrega, perca a timidez, perca! Eu quero conhecer Isso! Jesus. Maravilha! E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Onde estão os batizados com o Espírito Santo? Eu quero conhecer. Onde estão os que dançam de forma espiritual na presença de Deus? O mais belo entre minha e minha. Canta mais de cavalo, meu. O mais belo entre É muito forte. Levanta a sua mão em casa. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Salvou. Você vai falar o nome daquele que você não se envergonha. Você vai falar o nome daquele que é dono da alma de cavalo. Você vai falar o nome daquele que é dono da igreja. Você vai falar o nome daquele que cura, daquele que salva.
daquele que restaura, daquele que transforma, daquele que liberta. Então fala o nome dele, canta o nome dele, exalta o nome dele, porque ele está na casa, 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 ele está na casa. Levanta a sua voz e cadê a sua? Por um minuto que eu quero fazer um convite e entender. Eu passo o microfone, 1 minuto. Talvez entraram pessoas aqui esta noite, estão afastadas de Cristo. Oh glória, oh glória. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? O meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que
no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então, forma de cavalo, com força, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu posso assim. Seja livre. Te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina Espírito sobre a carne. Onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida? Que quer voltar para Jesus, que quer dizer para este mundo ouvir: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Já temos a primeira alma. Aleluia, aleluia. Onde está a segunda alma? Está vindo a segunda alma. Onde está a terceira? Onde está a terceira alma? Mi maior. Quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder. Cante bem eles ouvirem. Não ceda. Solta. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Onde está a ação 3, é isso? Ali também ou não? Só duas. Onde está a terceira alma? Só falta você para nós orarmos. Um sinal com a sua mão. Não se envergonhe, porque diz a Bíblia: aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu naquele grande dia não confessarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei naquele grande dia diante do Pai. Romanos 10, versículo 9: se com a boca confessares e o coração creres, está vindo mais uma alma, você pode glorificar a Jesus. Olha, se veio 3, pode vir 4. Onde está a quarta alma? Onde está a quarta alma? Carlos, eu estou afastado. É hoje. É hoje. É hoje o dia da salvação que o Senhor fez para a sua vida. Está vindo mais uma vida ali atrás. Você pode louvar a Jesus? Eu sou no sol, não ceda. Cante. Isso. Confia que a história não vai terminar assim.
descanse em Cristo, fazendo assim. Onde está você? Será que tem alguém lá no telão? Será que alguém lá no telão está levantando as mãos? Se houver alguém lá no telão, traga eles apressadamente. Eu já vou passar o microfone, mas eu insisto um pouco mais, porque almas são preciosas. Será que há mais alguém esta noite? Na galeria, do lado esquerdo, direito. Tudo isso é feito para você, por você. Onde está você? Seu espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Onde está você? Se você desistiu, já viu a quinta? Onde está a sexta alma? Pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Onde está a sexta alma? Nós precisamos encerrar, mas queremos orar por você. Onde está a sexta alma? Há mais alguém esta noite? Se não há mais ninguém, quantos são gratos a Deus por essas vidas? Diga glória. Eu passo o microfone ao pastor Carlos, só te dizendo uma coisa: pregador, irmãos, faz parte do culto, participa. Quem ganhou a alma não fui eu, a palavra não é minha, foram vocês que evangelizaram, que seguraram um na mão do outro e disseram: nos 50 anos da mocidade precisa ter almas. E Deus ouviu a força do seu trabalho. Dê um grito de glória a Deus pelo mar de Caval. Deus abençoe vocês.